Graça e paz, meu irmão, meus irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Todos são muito bem-vindos. Hoje eu queria compartilhar no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, que diz o seguinte: O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Olha que palavra tremenda que o Senhor nos dá no livro de Isaías. E é uma realidade, gente. Olha, a gente quando se predispõe a andar nos caminhos do Senhor, o Senhor, Ele coloca uma visão diferente, uma visibilidade diferente, coloca palavras diferentes, atitudes diferentes, comportamentos diferentes. O que Deus estava falando aqui para Isaías? Não há como a gente conhecer a Deus e continuar no mesmo caminho. A palavra de Deus já nos diz que as trevas, ela não habita com a luz, né? Ela não combina. E nem a luz vai resplandecer junto com as trevas. Ou a gente é luz, ou a gente é treva. Então cai naquela mesma parábola, né? No mesmo ensinamento de Salomão. Salomão nos diz que a nossa boca, ela traz vida, como traz a ruína. Então, meus irmãos, que nós levemos todos os dias a palavra do Pai para os nossos irmãos, independente de quem sejam, sabe, irmãos? Independente se for traficante, independente se for um bêbado, independente se for um drogado, independente se for um jovem, independente se for uma mulher, uma adolescente. Eu creio que neste mundo todos nós precisamos de uma palavra do Senhor. E todos os dias, meus irmãos, porque certamente nós teremos mais aflições, mais problemas para ser resolvidos, mais renúncias para fazer do que somente o caminho farto, o caminho da bonança. Se você for pegar a Bíblia, ver que todos os profetas de Jesus Cristo, eles viveram muitas aflições. Então, meus irmãos, que nós possamos despertar a cada manhã para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, para pregar o renovo, o avivamento, a santificação, a obediência, o arrependimento, meus irmãos. Eu creio e tenho certeza que servir a Deus não é fácil, mas é maravilhoso, porque toda intimidade que a gente busca com o Pai, ela é maravilhosa. Toda intimidade que nós, como vaso, buscamos com o oleiro, o oleiro vai nos moldando de uma forma melhor. Então, assim, meus irmãos, não rejeitem. Quando você vê um irmão bêbado, quando você vê um irmão sentado numa calçada, quando você vê uma pessoa chorando. E geralmente essas coisas quando acontecem, o Espírito Santo incomoda a gente. O Espírito Santo nos leva até aquela pessoa. E quando você fizer isso, não tema, independente de qualquer situação, porque o Espírito Santo, quando ele toca na gente, ele nos protege e nos leva em paz. Então, sabe, meus irmãos, que cada vida para papai é preciosa, cada vida para o Senhor é importante. O Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador. Pelo contrário, papai tem prazer no arrependimento, né?
refazer o caminho, né? O caminho de prostituições, os caminhos de vícios, os caminhos errados, meus irmãos. Porque tudo enquanto nós que somos vasos, nós somos barro, nós não valemos nada, né? A palavra de Deus, ela já fala que somos vermes, né? E olha a altura que Deus se encontra e olha quão grande é a misericórdia dele, né? E a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Agora vocês pensam, eu penso, meus irmãos, que se a misericórdia do Senhor não fosse renovada a cada manhã, como é que estaríamos? E a prova do amor de Deus por nós foi quando Jesus Cristo veio à terra, né? Um cordeiro imaculado, um cordeiro sem pecado, um cordeiro limpo, sem julgo, né? E ainda assim, eles rejeitaram aquela pedra, né? Aquela pedra que veio para edificar, para nos dar salvação, foi rejeitada, né? Pelos seus. E ainda assim, ele fez cumprir aquilo que o Pai tinha predestinado a eles. Então, assim, meus irmãos, servir a Deus é um caminho estreito, mas eu garanto a vocês que o que Deus tem para nos dar, para nos abençoar, não se compara ao que o homem pode te dar, não se compara aos presentes dessa terra. As coisas divinas, as bênçãos divinas, os presentes divinos são maravilhosos. Vão muito além da nossa imaginação, muito além da nossa perfeição. Mas para isso nós precisamos pagar um preço, fazer renúncia, estar em obediência, ter santificação, comunhão com nossos irmãos. Principalmente aqueles que nos odeiam, principalmente com aqueles que nos rejeitam, principalmente com aqueles que nos humilham, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente pede certas coisas para o Senhor, quando a gente pede paciência, quando a gente pede força, quando a gente pede sabedoria, entendimento, Deus não vai chegar para te dar tudo isso, não. Ele vai colocar pessoas, situações das quais você vai passar para você poder adquirir tudo aquilo. Glória a Deus, aleluias. E isso nos faz amadurecer, nos faz ter maturidade, nos faz ter humildade, nos faz estar no lugar do nosso irmão, meus irmãos. Olha, a gente quando se colocar no lugar do outro, a gente nunca vai abrir a boca para dizer que o caminhar do outro, que o comportamento do outro é errado, entendeu? Julgar o outro. A gente vai se tornar mais sensível à dor do outro. E a nossa boca, ela vai se calar. A nossa língua, ela vai ser guardada. E quando nós servimos a um Deus, Altíssimo, ao Deus Altíssimo, ao Deus dos exércitos, eu aprendi que Ele me ensinou papai me ensinou que, filha, seja tardia em julgar o seu irmão, mas seja apressada em orar por ele. Seja apressado em colocar o seu joelho no chão e clamar pela vida dele. Glória a Deus, aleluia. Então aí a gente já começa a ter mais humanidade, meus irmãos. Então, não ame somente aqueles que te amam. Amam principalmente aqueles que você não dá nada, aquele que vocês julgam não ser nada. Maltrapilho, fedorento, está na rua jogado, sentado, usando droga. Esses são dignos também de serem amados, porque eles são filhos de papai também. Papai ama a mim, a vocês e a todos eles, de uma forma especial, meus irmãos. Então, que a partir de hoje, quando você pensar em criticar alguém, em falar uma palavra negativa, pega toda essa sua força, coloca seu joelho no chão e clame ao Senhor e peça libertação, peça transformação na vida do Senhor.
Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós oramos por nossos irmãos, quando nós oramos pelos aqueles que nos perseguem, que nos afrontam, e quando nós oramos e intermediamos pelos necessitados, fazemos a obra também, meus irmãos, não é só oração, não. A obra, ajudar, dar uma cesta básica, fazer uma oração, levar um alimento, porque nós precisamos nos alimentar fisicamente. Ele disse que nós estamos fazendo isso por ele também, né? Então, que hoje nós, a partir de hoje nós trabalhemos, nos esforcemos para ser diferentes, para amar não somente a quem nos ama, mas também aqueles que nós desconhecemos e fazer a diferença nessa terra, porque nós somos sal, nós viemos nessa terra para dar sabor e ganhar vidas para o reino do Pai. Amém? Deus abençoe a cada um, guarde vocês e que a cada caminhada de vocês, que você possa enxergar o seu irmão como a ti mesma, amar seu irmão como você se ama e sermos tardios em levantar qualquer tipo de palavra que não venha para abençoar e edificar o nosso irmão. Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe a todos.